noite, meu povo. Boa noite. Iniciando hoje mais uma live do quadro Live dos Empreendedores. Hoje no formato de um pouquinho diferente. Já desliguei. Nossa, deixa quieto. Hoje no formato de um pouquinho diferente. Vamos fazer meio que um podcast, olha. Perfeito. Vamos fazer hoje meio que um podcast, um bate-papo com a nossa convidada de hoje, que é a Renata. Ela que é trader de investimento. A gente vai falar sobre educação financeira, além da educação financeira, alguns investimentos para quem está iniciando. E também vai ensinar um pouquinho para vocês sobre como poupar o dinheiro, né? Muita gente tem dúvidas sobre isso, como iniciar guardando um dinheirinho, uma reserva. Eu vou deixar a Renata se apresentar para vocês um pouco, para vocês conhecerem um pouquinho do trabalho dela, para a gente dar continuidade com a live, tá ok? Espera mais um pessoal entrar, não? Não, pode falar. Boa noite, gente. Eu sou Renata Marinho, sou trader na Bolsa de Valores. Trabalho na modalidade day trade, né, que são operações de curto prazo, no mesmo dia. E estamos aí, né? Me lembro de algumas questões aí para fazer. E a gente eu vou responder para vocês, tentar, né? Estou um pouco nervosa. Já é uma técnica, né? A gente dizer que está nervosa para ficar muito nervosa. Então, vamos dar prosseguimento. Então, muita gente, na realidade, nos tempos atuais, a gente sabe que as coisas apertaram um pouquinho. O dinheiro mal dá para alguma coisa no final do mês. Vem as contas, às vezes vem aluguel, água, luz, energia, enfim. É muita coisa, muita conta para pagar. E o salário mínimo, de fato, às vezes se torna um pouquinho impossível. Vamos dizer impossível, né? Mas torna improvável a gente realmente conseguir fazer uma reserva com ele. Então, hoje a gente vai bater um papo direcionado, de fato, às pessoas que recebem o salário mínimo, para as pessoas que querem iniciar um investimento, mas que não sabem nada, estão começando do zero. Para vocês realmente terem uma noção que é possível, sim, guardar um dinheirinho, fazer um fundo de reserva, de garantia ou de emergência. Ela disse que não gosta muito de chamar de emergência, porque a gente sempre tem emergências no decorrer da nossa vida, e com tudo isso a gente acaba dizendo, não, vou tirar dali, que é do fundo de emergência. Então, vamos dizer que a gente tem um fundo assim, de garantia para algo futuro, né? Então, Renata, Vou perguntar aqui primeiro se os meus seguidores aí estão ouvindo a gente. Tá todo mundo ouvindo? Dá um joinha aí quem está ouvindo, os meus seguidores, porque o meu áudio tá desligado aqui, para não dar microfonia. Ajuda aí, gente. Vou perguntar aqui, tá? Eu tô com o meu Instagram aqui na mão. Estão ouvindo todo mundo? Tá ouvindo. Tá ouvindo, perfeito. Eu vou perguntar a Renata, na realidade, que eu acho que é o primordial, vamos dizer, qualquer coisa, de qualquer investimento, ou de qualquer mudança de hábito saudável, que seria, de fato, como mudar a mentalidade. Porque às vezes não adianta a gente só se preocupar em guardar um dinheiro agora e pensar que vai dar certo, a gente não muda a mentalidade, porque daqui a alguns meses a gente volta a gastar de novo. Então, como mudar, de fato, a nossa mentalidade para poder mudar de vida? Tudo, na realidade, começa com a mentalidade. Então, assim, quando você quer mudar de vida, o primeiro passo é você mudar a mentalidade. Você está disposto a mudar a sua situação atual, dizer um basta, eu não quero isso para a minha vida, eu quero ser alguém na minha vida, eu quero crescer, eu quero evoluir como ser humano, como pessoa. Então, o primeiro passo é você ter a consciência que você tem que mudar, né? E aí, a mentalidade E a mentalidade é o primeiro passo, é você ter a consciência que você não tem organização financeira, você não tem educação financeira. O que é que vem a ser educação financeira? O que não nos é ensinado nas escolas. Você saber fazer um plano orçamentário, saber seus gastos, você saber quanto você ganha, você saber todas as suas dívidas, você traçar suas metas e objetivos para médio, curto, médio e longo prazo, né? E começa tudo na mentalidade. Então, a partir do momento quando você decide mudar de vida, começa por aí. E tem umas coisas interessantes na mentalidade mesmo, que também não nos é ensinado, né? A gente tem que ter o nosso autoconhecimento, como a própria palavra já diz, né? Autoconhecimento. Você tem que buscar se melhorar, né? E conhecer.
É através do conhecimento que a gente começa a crescer os degraus da vida. Então, quando você descobre as crenças que te limitam, né, que muito se fala de crenças limitantes, né, se quiser olhando aí no chat, muito se fala de crenças limitantes, né, que são as crenças que impedem da gente crescer na vida, né, que são travas emocionais. Né, porque eu gosto muito de falar sobre isso. Eu até escrevi, vou dar um spoilerzinho aqui, estou escrevendo um pequeno livro, chama Script, e eu não quis abordar nessa live aqui, mas eu gosto muito de falar sobre espiritualidade. Quem vê no meu perfil, quem me segue, sabe que eu gosto de falar sobre isso, né? Eu coloquei assim, o que a espiritualidade, o autoconhecimento e as finanças têm em comum? Pode, à primeira vista, assim, pode parecer que não tem nada em comum, mas tem muita coisa. Né? Essa questão da mentalidade, essa questão das crenças, o que a gente escutou quando era criança, né, de que dinheiro não é fácil, dinheiro não nasce em árvore, né? Hoje não, filho, próximo mês ou depois, né? Essas frases ficam impregnadas na vida da gente e a gente tem que mudar, virar essa chave, virar esses paradigmas para poder a gente começar a ter as nossas próprias crenças de merecimento. Então, por isso, tudo começa na mente. Quando você começa a mudar a sua visão, a querer crescer na vida e começar a estudar sobre autoconhecimento, as leis universais que são muito importantes, né? Que hoje muito se fala sobre a lei da atração, né? A lei do perdão, a lei da correspondência, né? A lei de causa e efeito, que tudo que eu faço aqui volta para mim. Então, isso tudo tem a ver. E começa na mente. E essas partes é bem interessante vocês estudarem também. Tem até uns livros para indicar no final, e uma sobre essas leis universais. Na realidade, eu acho que quando a gente fala sobre educação, sobre dinheiro em si, né? O povo lá falando sobre dinheiro, as pessoas têm muito receio de falar sobre isso. A gente tem o costume, às vezes, de gastar muito e não quer olhar a fatura do cartão, né? A gente já sabe que vem alta. E eu acho que isso também está incluso na educação financeira, porque a gente, quando tem medo de falar sobre dinheiro, de falar de ganhar de dinheiro, de falar de gastar dinheiro, a gente realmente não tem noção do que é educação financeira. A gente não vive o que é educação financeira de fato. Né? Exatamente, é esse ponto aí, porque você não sabe traçar um plano para você e ser fiel. Por exemplo, você tem um salário mínimo, R$1.200 hoje em dia. Seu cartão de crédito é R$3.000. Aí você acha que é rica, tipo assim, passando de R$5, R$10, R$15, não vai dar R$1.200 no final do mês de fatura. Né? Você se policiando, colocando um gasto mínimo, tá, eu tenho um cartão de R$3.000, mas eu posso pagar até R$15 no cartão de crédito. Então você se policia, até quando você pode gastar, não estou falando de mesquinhez, tá, gente? Estou falando assim, de você se policiar por um objetivo maior. Se você quer, né? Exato. Se você quer ter um futuro melhor, beleza, tá? Agora eu estou ganhando um salário mínimo, eu tenho uma fatura de cartão de crédito que não corresponde com a minha realidade, mas eu não vou continuar a minha vida toda ganhando um salário mínimo. Eu quero ter novas fontes de renda, eu quero crescer, eu quero estudar, que é um dos princípios da educação financeira, ter novas fontes de renda. Né? Perfeito. E aí, quando você se policia, você realmente tem um propósito na sua vida, você querer ter um valor lá na frente para investir, para dar entrada numa casa, para fazer uma viagem internacional, para fazer o que seja. Então, você tendo essa mentalidade e sendo fiel, você consegue. Uma pergunta, Renata. Então, de fato, assim, como eu faço para começar a organizar minhas finanças? Tipo, qual o primeiro passo para eu poder começar a organizar essas finanças? Tá, beleza. Essa é a questão que 99% dos brasileiros eles não fazem. Que é a questão do orçamento familiar. O seu orçamento. Que é você fazer um orçamento familiar, colocar todos os gastos fixos, né, que são aluguel, a parcela de casa, a parcela de carro, a média de quanto você gasta de gasolina por mês, água, luz, gás, todos os gastos milimetricamente escritos, né? E saber quanto é que você ganha. E para ver, até, por exemplo, nesse caso, a pessoa gasta mais do que ela tem. Então, ela fazendo esse orçamento familiar,
Ela sabendo quanto ela gasta, onde ela está gastando, onde ela está errando, ela vai ser muito mais claro na mente dela onde ela está errando. Ah, eu estou saindo muito no final de semana, estou tomando muita cerveja, estou indo para churrasco com os amigos. Vou deixar 2 vezes por mês, porque todos os finais de semana está tirando o meu orçamento. É um sacrifício, mas é um sacrifício para um bem maior. Que é para o seu crescimento, que é para a sua reserva de oportunidade, né, que eu chamo assim, eu gosto de chamar reserva de emergência. Reserva de emergência tem uma conotação negativa, gente. Porque quando fala emergência, você tem um dinheiro lá, a qualquer momento vai acontecer uma emergência para você usar todo mundo tem uma emergência todo mês. Então, quando você coloca na sua mente, já mudando a mentalidade, que é uma reserva de oportunidade, de repente pode aparecer uma oportunidade de você investir uma ação mais barata, isso a gente vai chegar lá ainda, tá? Tem mais perguntas respondidas? Sim, tenho sim. Então, assim, como é que a gente faz, por exemplo, para iniciar uma reserva financeira? Do zero, por exemplo, eu sou o seu caso, aqui, seu case. Estou iniciando do zero, não tenho nada sobre educação, conhecimento nenhum sobre educação financeira. Digamos que eu recebo um salário mínimo. Como eu faço para iniciar essa reserva financeira? Ótimo. Muita gente me procurou, assim, como eu falei, né? Eu não sei, eu estou aqui quebrando crenças aqui para dentro, tá, gente? Porque eu não gosto de falar, eu sou dos bastidores, eu sou backstage. Eu não gosto de estar falando assim, não, mas assim, a procura foi tanta, e como eu gosto de ajudar as pessoas e tudo, e as pessoas mais próximas, meus amigos, eu estou ajudando. Né? E assim, o primeiro passo é fazer o orçamento, a família está fazendo o orçamento, sabendo os seus gastos e os seus ganhos, né? Que às vezes você vende uma coisa, durante o mês entra um dinheirinho, e aí começar a mudar a mentalidade. Se não está dando para juntar, mas dá para você sacrificar um final de semana no cinema, ou sair com alguns amigos, tira R$30 e coloca na poupança. Que não é o investimento mais adequado, mas a gente vai chegar lá. Né? Mas é porque você já está mudando a mentalidade. Você está dizendo para você mesma que eu tenho capacidade de tirar R$30 do meu salário e colocar na poupança. Porque assim, se você for parar para pensar, de fato, se a gente consegue gastar, e eu acho que muita gente consegue gastar até mais de R$100, na maioria das vezes, num mês, com besteira aqui nas coisas, às vezes um bolo, uma saída, uma lanche escola, uma pizza, R$30, então assim, de uma única vez. Por que não se abdicar de um final de semana realmente comer uma besteira? Eu não digo todos, porque a gente também precisa realmente em momentos lá. Se a gente já trabalha, às vezes, o mês inteiro, a semana toda, quando chega no final de semana, quer se permitir a ter um lazer, um conforto. Mas tirar um desses finais de semana e guardar esse dinheiro e investir em algo, né? Acho que o que falta, na realidade, também é muito conhecimento, porque na maioria das vezes você tem até vontade de investir, mas você não sabe em que investir. Exatamente. Você tem medo. Então a gente tem que pensar. Você não sabe você não tem nem controle do seu orçamento. Como é que você vai começar a investir? Então, eu acho que é um assunto, na realidade, deveria ser um assunto abordado desde o ensino médio, fundamental, porque, vamos botar do ensino médio, porque é um assunto importante. Era uma matéria fixa no ensino médio, porque é um assunto extremamente importante. Muita gente sai, chega na vida adulta, começa a trabalhar, receber um salário mínimo, e não sabe como se organizar para poder pagar as contas e ainda sobrar dinheiro. Chega na vida adulta, passa 4 a 5 anos estudando na faculdade, sai desempregado, começa a estagiar e ainda ganha metade do salário mínimo. Foi o meu caso. Então se torna difícil a gente realmente ter noção de como poupar esse dinheiro, do que abrir mão e principalmente da onde investir. Porque eu acho que a dificuldade maior não é só guardar o dinheiro, é saber aonde aplicar esse dinheiro. Então, aí vem o autoconhecimento. Você tem que buscar. A vida não é só terminar o ensino médio, faculdade e pronto, não. O autoconhecimento é constante. É diário, você tem que ler. Ó. Tem vários livros aqui que eu vou indicar. Tem leituras, tem cursos, tem conteúdo gratuito no YouTube. Uma educadora que eu acho fantástica, a didática dela e a forma dela falar. Quando eu cresci, você assim, com a Natália Arcuri, minha gente, né, do Me Poupe. Ela é ótima. Eu já vi muitos vídeos dela, sabe? Teve uma época que eu estava querendo aprender um pouco mais sobre investimento. E aí ela fala muito sobre poupar dinheiro. E ela fala em uma linguagem bem popular, que é o meu estilo. Perfeito. Tá? O meu estilo, eu gosto de falar uma linguagem que todo mundo entenda. Não precisa uma linguagem rebruscada, né, com palavras... Tem algumas perguntas que depois eu vou passar. As perguntas a gente vai perguntar, calma, vamos lá.
Eu vou te passar aqui. O Tony perguntou qual o melhor investimento para quem quer começar e não tem experiência. Tá até perguntando que estava fazendo. Eu acho que a pergunta de 99% da população, de fato, né? Poucas pessoas realmente têm conhecimento em investimento. Qual seria, de fato, o melhor investimento a ser feito para quem está iniciando? Certo. Vamos lá, recapitulando tudo que a gente falou. Falei de orçamento, que é para fazer, super importante, inclusive no final da live eu vou disponibilizar para a Milene, para ela colocar na bio dela, um brinde para vocês ficar até o final, que é uma planilha orçamentária para você começar a fazer o seu orçamento em casa. Ela vai deixar um link na bio dela no Excel, mas eu prefiro que você faça escrito na mão. Eu vou dar a planilha como exemplo, mas eu prefiro que você faça escrito na mão, separa um caderninho por mês, porque isso aí vai treinando a sua mente. E nesse livro aqui, ó, eu gosto muito, e a leitura bem fácil dele é Os Segredos da Mente Milionária. Gente, você acredita que eu tenho arquiteto. E a leitura dele é bem gostosinha também. Já ouvi falar muito. É a indicação de quase todo mundo que já cresceu na vida, viu, gente? Isso aí é mudança de mentalidade. Quer mudar a mentalidade, é esse livro aí. Pai pobre. Gente, quer mudar a mentalidade, o Tiago Níguez já indicou esse livro. O Joel Jota já indicou esse livro. Eu indico muito esse livro. Esse livro aqui, O Segredo da Mente Milionária, ele ensina você a separar, a dividir o seu orçamento. Por exemplo, a sua renda R$ 1.200, um salário mínimo. Você pega uma parte desse seu salário para o seu sustento durante o mês. Eu gosto que um salário mínimo vai dar para fazer isso. Vamos supor que a pessoa ganha R$12.000. Tirar de 60% a 70% dos R$2.000, deixar para as contas fixas da casa. Aí de 60% a 70%, a pessoa vai de 30% a 40%. Beleza. 10% você guarda desse dinheiro para investimento. Pode começar colocando a poupança mesmo, que não é investimento indicado. Ainda a gente vai chegar lá ainda, calma. Porque não rende muito, mais, né? Não rende e na realidade, se você colocar, você vai estar perdendo dinheiro. Porque tem outros investimentos muito melhores, tão fácil quanto, e renda em média mais ou menos 1%. Porque eu acho, se eu não me engano, eu não entendo bem, mas é porque o povo fala sobre uma taxa. Eu não sei se é uma CDB. taxa. É CDB também, que é quando você entrar nos resultados, você não perde, né? Então, isso aí vai dependendo de cada investimento. Porque muita gente acha que tem medo de deixar o dinheiro preso e de fato acontecer uma emergência de verdade, e não conseguir retirar o dinheiro. Por exemplo, também, né? esses investimentos que a gente vai chegar lá ainda são investimentos de renda fixa. Esse ele não tem prazo pré-fixado. Tem alguns que tem, mas tem uns que não tem. Por exemplo, você investir no CDB de liquidez diária. Liquidez diária significa que você pode sacar a qualquer momento. Né? Mas tem um CDB que ele vai render um pouquinho mais de 1%, que às vezes está atrelado à taxa do CDI, que é, por exemplo, um monte de letrinha, sopa de letrinhas que a gente não entende. Né? O meu CDB está rendendo 120% da taxa do CDI. Aí ele está falando japonês para mim. Para mim, então, as pessoas têm essas dúvidas, mas eu vou falar de uma forma bem tranquila para vocês entenderem. E aí, sim, voltando ao livro, 70% das você já reserva para o seu investimento, mais 10% ou 5% também para doação, é super importante você doar, de 5% a 10%, não sou eu que estou dizendo, tá? Tiago Negro falou isso Tiago Negro falou, tem um livro também chamado O Homem Mais Rico da Babilônia, que são os babilônios, eles foram uma das civilizações mais prósperas do planeta. Então, ele tem um ensinamento dele que até hoje as pessoas mais ricas, elas praticam. Que é, por exemplo, de 5% a 10% do que você ganha, você reserva para doação. Não precisa ser para a igreja, instituição de caridade, você pode doar para alguém. Que tal? Você pode abençoar a vida de alguém, como o Tiago Negro fez, né? Abençoar a vida daquela menina na palestra que ele participou. Foi perfeito, né? Então, mais 5% você reserva para o seu autoconhecimento, né, que é para a sua educação, que é estudar, comprar livros, fazer cursos online. Hoje a facilidade é imensa. Fora o conteúdo gratuito que tem de grande valia na internet. E 10% para o investimento, 5% para doação, mais 5% para lazer? Sim, lazer, mais 15%.
30% para o lazer. Vai totalizar mais ou menos, aí, se eu não estou me embaralhando, de 30% a 40%. Mas 70% a 60% do seu Então, salário. pegar... Esse seria o ideal. Vamos, assim, Mas quem ganha um salário mínimo é a grande realidade do brasileiro, né? Não dá para fazer muita coisa assim, né? Mas então, começar a mudar a mentalidade para ir atrás de novas fontes de renda. Simplificando, assim, para eu acho que a maioria entender, até para mim mesma, se eu tenho 100% lá do valor que eu recebo, eu pego 70% fechado para poder pagar minhas contas fixas. A primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar logo 10% para o seu investimento, antes de pagar tudo. Então, e você não pode falhar com você, com o seu eu do futuro. Mas aí eu não posso deixar de pagar um cartão e ficar falando susto, né? Mas é a mentalidade. Então, mas o que é que você faz? Você pode ir lá, ligar para o cartão e renegociar a dívida. Mas aí você paga mais alto os juros. Não necessariamente. Você sabe negociar. Mas aí é melhor que você Mas paga mais juros se você ficar pagando o mínimo por mês. Tem cartão de crédito que você paga 40% dos juros. Então, aí quando o CDB te paga 1%, e o CDB não é nada mais nada menos, você está emprestando dinheiro para o banco emprestar dinheiro para as pessoas. O banco ele te rouba 40%. Uma fatura de cartão de crédito. Se atrasar, então, por isso que eu digo assim, não é Se melhor pagar atrasar em ou dia. se pagar o mínimo. Exato. O ideal é pagar em dia. Mas e quando você... tem uma série nova na Netflix, para quem gosta de maratonar série, que chama Como Ficar Rico. Maravilhosa essa série, é nova. Maratonei, assisti ela todinha ontem. Pode assistir, gente. Se eu não gostei de uma coisa que ele falou mal dos traders. Ele disse que os traders são apostadores negativos. O trader é uma profissão e se você se profissionalizar, saber fazer leitura gráfica, você consegue fazer uma renda mensal. Muito boa. Né? Mas pode assistir tudo isso que você está falando aí. Tem vários casos, muito massa nessa série, que as pessoas são altamente endividadas, elas ganham uma quantia grande de dinheiro, mas não sabem administrar, porque não tem a mentalidade, né? Elas tornam dinheiro. Então, como ficar rico. Pode assistir, ele é um cara bastante. Então, no caso, digamos que 100%, aí, digamos, vamos botar 60%, assim, para ficar mais... Vamos fazer aqui no papel para 60% para as contas fixas, 10% fixo para poder o investimento, então já totaliza 70% retirado do valor total que você tem. Sobra 20%. 20%, 5% eu boto para doação, sobra 15%. Então 15% você para lazer. 70% das contas fixas. Você tem que estar 60%. 60% das contas fixas. E aí eu tenho que botar, tira já os 10% do investimento, 5% para doação, sobra 15%, que seria para o lazer, certo? Isso, 15%, exato. Não, ainda falta mais vezes. 15 agora. 5 doação então, e 15. Falta mais 10. Doação, 15 lazer. Então, aí total 16. Ah, não, aí vamos fazer o seguinte. Não, dá 30. 30 mais 70 dá 90. Você vai deixar 10 para autoconhecimento. Investir em cursos, logo né? Livros. Ou até aumentar também, se quiser, o investimento, né? Não. Tem que deixar uma parte para autoconhecimento. Pode aumentar 15% para investimento e deixar 5% para autoconhecimento. Tem um livro, tem livros bons, esse Pai Rico, Pai Pobre, você sabendo comprar. Tem época que ele está R$80 e tem época que ele está R$40. Então, na internet, gente, mais barato. Então, vamos lá. Então, assim, no caso, falando, até a pergunta que o Tony... Fazendo uma gracinha, né, gente? Mas ela tá poderosa aqui. Aqui falando um pouco sobre a pergunta do Tony, que ele tinha voltado, para quem está iniciando. Meu Deus, 1.500 pessoas na live, eu não acredito. Tem livro grátis, é verdade, eu já comprei alguns livros. Inclusive, eu gosto muito de comprar livros na Amazon, gente. Só esse aqui que eu comprei em Recife. No evento do Joel J, eu sou apaixonada por ele. Tá? Especialista, expert em alta performance. Adoro o Joel J, gente. Ele faz você tirar o melhor de você mesmo, enfim. Então, qual seria desses investimentos para quem está iniciando o melhor? Tesouro Selic, Tesouro Direto, o quê? CDB? Qual seria o melhor investimento para mim que estou iniciando, não sei de nada? Para você que está iniciando, não sabe de nada, está morrendo de medo da toma corda no pescoço. CDB. CDB de liquidez diária. Agora, onde investir? Vamos lá. Tem investimentos, né? Você tem que investir em corretoras de valores credenciada na Bolsa de Valores, na B3.
Quem quiser também, eu posso deixar a lista das corretoras ou o link onde tem as corretoras que são credenciadas na Bolsa de Valores. Porque, por exemplo, tem uma conta digital que é o Inter. O Inter, ele já é corretora, né? Ele é corretora credenciada na Bolsa de Valores. E tem umas corretoras que não são credenciadas. Tem bancos que têm investimento, como o Nubank, mas eles não são corretoras. E eu vejo que, assim, quando eu comecei a pesquisar um pouco, eu vi que é muito importante a gente se atentar a isso, por questões de seguranças futuras. Caso a declarar falência, você não perca o dinheiro. Sendo corretor, geralmente é um pouco mais garantido não perder o valor investido, né? Exato. Teve um caso agora recente de um marketing multinível disfarçado de investimento, que é da Brás Company. Uma colega nossa aí, conhecida que investiu pesado nessa Brás Company, que era fantasiada de não sei nem se eu posso falar, né? Tentar mudar aí, enfim. Então, assim, não é corretora de valores, era um grupo lá de investimentos em criptomoedas e que dava um retorno absurdo de 20%, talvez. Eu estou chutando, tá? Eu sei que era mais. Você colocava um valor, mas automaticamente valorizava. Mas aí não é de se suspeitar, não, quando você vê que tem um rendimento tão absurdo assim. Você que está atenada. É a pessoa que está desesperada, com cartão de crédito para pagar, ele quer fazer dinheiro fácil. Aí gente, chega uma pessoa e oferece. Eu costumo dizer que quando a moeda é grande, a esmola é grande, o cérebro desconfia. Exatamente. Então, eu particularmente, não sei se é por pesquisar já um pouco, mas é em tudo, gente. Quando você vê algo com facilidade demais para ganhar dinheiro, desconfie. Porque dinheiro não vem tão fácil assim, não. Investimentos mais clássicos, assim, por mais de 2% ao mês, pode desconfiar. A Paula, ela perguntou sobre o que você disse sobre o Bitcoin, né? As moedas do Bitcoin. E a Sheila sobre o BTG. Sobre a Bitcoin, né? É um bom investimento? Lógico que sim. Lógico que sim. Agora sim. Porque as criptomoedas, a mais famosa é o Bitcoin, né? Elas estão queimadas no mercado. Para a grande população, né? Para a grande massa. Mas quem é investidor mesmo, por exemplo, eu opero Forex, eu opero Bitcoin. Forex é um mercado internacional. São pares de moedas que a gente opera. Porque eu vejo toda gente sendo preso por causa disso. Exatamente, e as pessoas usam de má fé. Elas dizem que são corretoras, inventam um investimento astrológico aí que não existe, que é o sistema de marketing multinível, né? Que você investe, aí cadastra mais 2 pessoas, né? As outras 2 pessoas colocam mais 2 pessoas. E aí, é como uma pirâmide, né? É uma pirâmide, na realidade. É uma pirâmide disfarçada, né? E aí, aconteceu muito disso, aí ficou queimado no mercado para a grande massa. Mas para quem é investidor, já fez fortuna disso aí. Existe os Bitcoin, existem as altcoins, que são moedas paralelas. Né? Eu me falar, eu não sei qual é a palavra correta que fala sobre isso, porque há um tempo estava sendo investido o marketing do Instagram, ele falava sobre a moeda digital, que futuramente ia ser um investimento, muita gente já tem muitos famosos investindo nela, futuramente seria uma grande fonte de retorno, né, desse dinheiro. Sim. Não sei se você já está a par desse assunto. Vamos lá. É um investimento bom para ser feito, para quem está iniciando, ou tem que ter já muito bom conhecimento? Na realidade, é bom você estudar. É bom estudar. Mas o que eu indico para você sentir o mercado? A minha mentorada, né, que eu não posso falar o nome dela, ela também tinha esse preconceito com as criptomoedas, porque teve a conhecida dela que foi lesada. E tinha esse preconceito, só que eu expliquei para ela, ó, essa forma aí que as pessoas estão fazendo de marketing multinível, essa forma é errada. Elas estão usando o nome do Bitcoin de uma forma errada. Porque o Bitcoin ele é um ativo financeiro. Ele só não é regulamentado ainda no Brasil, mas fora aí na Europa, como eu opero pela Bolsa Internacional, né, através do Forex, lá na Europa ele é regulamentado. E sobre da mesma forma que eu te falei, então. BTG, eu acho que a falta da BTG é uma forma de investimento, BTG que eu conheço, eu acho que ela está perguntando se é corretora de valor. A BTG ela é uma corretora de valor credenciada, assim, uma das maiores da América Latina. É seguro, investido legal, né? Eu acho que assim, seguro vai depender do investimento.
A C6 Bank também já tem planos de investimento. Eu não sei se ela é corretora, a C6 Bank. Eu não sei se ela é corretora e eu também não sei se é a Nubank. A Nubank você já pode fazer. A Nubank não é corretora, se não me engano, a Nubank não é corretora. Mas a C6 Bank ela eu tem não sei. alguns ativos, só não sei se ela está credenciada na Bolsa de Valores. Né? E quando ela está credenciada na Bolsa de Valores, ela é atrelada ao FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Que é o caso do Inter, né? Eu sei que o Inter Sim, né? sim. Então vamos lá para a próxima pergunta, E aí, que é mais mais algum complexo. Quais são os hábitos adequados para quem realmente precisa ter uma educação financeira saudável? Quais são os hábitos que eu posso aderir, no caso, né, para minha vida, se eu quero começar a ter hábitos saudáveis, uma vida saudável financeiramente? Uma vida saudável financeiramente, tá? Deixa eu olhar minha colinha aqui. Primeiramente, né, vou falar, né, mudando a mentalidade. Né, mudando a mentalidade e como é que a gente muda a mentalidade? Através do autoconhecimento, lendo. Você pode fazer terapias que lhe ajudam. Né? Você pode procurar um coach, um mentor. Né? Que todos os grandes big players, eles têm uma pessoa que se inspira. Eu tenho meus mentores. Inclusive, uma das minhas mentoras está aqui online, Fiona. Uma das minhas mentoras, eu tenho só 2 no trade. Tem um de Forex, que é o que eu mais gosto, e Fiona é da Bolsa Brasileira, mas que ela também está iniciando em Forex agora também. Está operando, que opera em dólar, né? É melhor ganhar 5 vezes mais. Né? E sim, aí então você procura um mentor, começa a consumir conteúdo na internet, a Natália Arturi. Eu vi, gente, parece que uma publicação essa semana, eu até salvei no meu Instagram, que eu achei fantástica. Era hábitos de pessoas milionárias. Tipo, o Mark, o Steve Jobs, que enfim, de várias pessoas, os hábitos dessas pessoas. E aí falava, eles acordavam geralmente mais tardar, 8 horas da manhã, mais tardar. Mas a maioria era 5, 6 horas da manhã. E aí eles tinham rotinas. Ou aproveitar um pouco da família pela manhã logo cedo. Alguns sobre meditação, outros fazem yoga, outros fazem uma leitura de algo realmente relacionado ao tema. Chama devocional pela manhã. Eu tenho um momento para você se conectar com você mesmo. E através da meditação, oração, é o que ressoa melhor no seu coração. Né? Yoga. Você faz a sua devocional, que é você se concentra em você mesmo por um momento. Ai, então, eu não sei. Mas eu vi, eu achei fantástico, assim, eu até salvei, porque são hábitos extremamente saudáveis. E você vê que são pessoas muito bem-sucedidas. São pessoas que já estão milionárias, bilionárias, e mesmo assim continuam tendo hábitos saudáveis, de acordar cedo, de trabalhar. O Mark, gente, para quem não sabe, é o dono de tudo das redes sociais, né? Do Instagram, Facebook, e enfim. Ele costuma... Sabe quem é o mentor do Mark Zuckerberg? Sim. Steve Jobs. Deus o tenha, né? O cara que criou, né, a marca Apple. Né? Apple, E ele tem 2 hábitos, eu acho que então ele deve ter colado dele, do Steve, porque ele tem um hábito que o Steve também fazia, que é escolher sempre a mesma peça de roupa. É para não gastar tempo, energia. Para não gastar o seu poder de decisão. Exatamente. Eles vestiam, o Steve Jobs, ele disse que a calça jeans e a camiseta preta. O Mark, ele usa a camiseta preta e a calça jeans também, porque isso poupa energia para outras atividades que realmente têm relevância e importância no dia a dia deles. Então, eu achei fantástico isso. Eu acho que para mulheres é um pouco mais difícil, mas alguns homens aderiram a essa prática porque realmente eles focam no que importa. Então, são hábitos, eu acho, que devem ser adquiridos. Alguns deles, eu não digo sobre a roupa, a vestimenta, mas o hábito de acordar cedo. Na realidade, eu já acho um hábito meio bem extremista, assim. Tipo assim, você, só para não ter seu poder de decisão, você acordou, já pega a camisa preta, bota, calça jeans, pronto, já sai. Não, pra quem gosta de camisa preta e calça jeans, tá ótimo, né? Então, tem uma pessoa que tá muito milionária, que tá bombando aí na parte do marketing, sabe, que é o Thiago Finch. Ele critica esse hábito aí. Ele é extremamente vaidoso. Porque ele diz que não vai abdicar do sono dele da manhã para acordar de 5 horas da manhã para dizer que é o top, é o cara mais top das galáxias e eu acordo 5 horas da manhã. Não. Para ele acorda a hora que ele quiser. Ser rico para ele é acordar a hora que ele quiser. Então, assim, ser rico
vai depender da conotação de cada um. Por exemplo, Acho que é o termo, na realidade, ser bem sucedido. Vai depender de cada um. E eu ouvi uma. Assiste essa série do Netflix que eu falei, Como Ficar Rico. Ele fala exatamente sobre isso. Eu vi uma frase. Coisa diferente para cada pessoa. Esses dias eu vou compartilhar com vocês. Isso aqui aconteceu com minha vizinha e um conhecido que ele chegou. E aí, eu não sei como eu vou comentar, mas a gente chegou nesse assunto que ela disse assim: Fulaninho, estuda isso aqui para você se tornar bem sucedido. E aí ele respondeu da seguinte forma: não vou citar o nome da pessoa, mas ele falou: eu já sou bem sucedido. Não é porque você não vê que eu não seja. Exatamente. E aí eu fiquei com isso e foi uma reflexão. Gente, ser bem sucedido é muito relativo para cada pessoa. Para mim pode ser ter um padrão de vida confortável, para mim, da minha família. Para outra pode ser estar ostentando muito. Eu conheci na praia hoje uma pessoa super bem sucedida, um vendedor ambulante. Para mim, ele me inspirou. Vendedor ambulante na rua, na praia, vendendo pipoca, bala, bem simplesinho assim, mas a abordagem dele, a forma que ele falou, geralmente eu não compro, tá? Porque assim, se dá dinheiro para essas pessoas assim, você está atrasando a vida financeira delas, está atrasando a evolução delas. Geralmente eu não gosto de dar, criança, para droga, essas coisas, mas a abordagem dele foi o seguinte: eu estou aqui vendendo na praia porque eu tenho 2 crianças em casa, mas eu não estou sendo vítima, não estou me vitimizando, e é um valor assim, acessível também, uma pipoca daquela box, R$2. Ele fazia 3 peças por R$5. Aí o que ele dizia? Olha, isso aqui eu estou vendendo isso aqui, mas o que eu faço? Eu vendo de 100%. A ideia do cara, para mim, era altamente bem sucedido. Ele pegava 40% para reinvestir no negócio dele, 40% ele pegava para as contas de casa, ele fazendo um pix para ele, andando no caderninho. Ele sabia tudo que entrava de dinheiro e tudo que entrava de pix, ele sabia de tudo. E por isso a importância de você anotar. E aí, 40% para a conta de casa, 40% para reinvestir no negócio dele simples e 20% para investimento. Olha a mentalidade do cara. Então, assim, para mim, não é uma pessoa bem-sucedida. Ele sabe o que ele quer, ele sabe aonde ele quer chegar, que ele disse que ele vai investir vai comprar alguns porcos, tal, porque o mercado de porcos, ele mora na zona rural, né? Isso dá muito dinheiro. Quando ele começa um porco grande, o peso do porco, o quilo dá R$10. Então, um porco grande ele vende por R$1.200. Olha a mentalidade dele. Então, para mim, essa é uma pessoa totalmente bem-sucedida. Ele entendeu o que é educação financeira. Esse daí é educação financeira. Ele sabe, eu aprendi sozinho, tá na marra, a vida me ensinou. Então, você está no caminho certo. Então, recapitulando, os hábitos saudáveis que a gente poderia ter seria tirar um tempo para poder aprender mais. Sim. Acordar cedo não é relativo. É relativo, assim, mas assim, quando você acorda cedo, tipo 5 horas da manhã, Eu não gosto de acordar cedo. Mas por exemplo, você que não gosta de acordar cedo, se você determinar, amanhã eu vou acordar cedo, porque eu quero superar essa minha dificuldade. Eu acordo, Você mas não sou acorda. produtiva. Não, mas você acorda cedo. Por quê? Porque você quer acordar cedo. Quando na sua cabeça, no seu subconsciente, na sua mente subconsciente, você está dizendo: eu estou à frente de 90% da população mundial, que eu acordei 5 horas da manhã. Tá vendo como muda a perspectiva das coisas? Muito interessante. Se você se coloca assim, como se fosse uma competição, acaba estimulando, realmente. Não. Mas a competição não é contra as pessoas, é com você mesmo. Com você mesmo. Então, um hack, então vou dar um hack. Um hack é hackear a gente mesmo, nós próprios. Né? O hack, nesse contexto nosso aqui, primeiramente, decida o que você quer da vida. O que você quer da vida? Aonde você quer chegar? Quando você decide onde você quer chegar, aí você começa a traçar a partir do momento de agora. Da sua vida de agora. Estou toda endividada, estou toda cagada, estou precisando de me reeducar. Beleza, sabe? Anota tudo. Vamos fazer um plano de ação, né? Fazer um plano de ação, faz o teu orçamento. Agora tem que ser mês a mês. Não adianta fazer um mês, daqui a 2 meses vamos fazer o orçamento, não. Tem que ter um compromisso consigo mesmo. Tem uma frase tem uma colocação do Joel não tem inspiração. Tem uma colocação do Joel que ele fala num podcast, que ele fala assim: quando você decide algo para a sua vida,
Nada, não há nada, Nada nem ninguém. nem ninguém que impeça isso. É quando você determina, quando você decide que você quer determinada mudança, que você decide que você quer fazer algo para você mesmo ou para alguém, nada pode mudar isso. Mas é uma decisão realmente, porque às vezes a gente acha que decidiu algo e quando a gente, eu acho que quando a gente decide em aspas, né? Quando a gente quer fazer algo, mas realmente não botou isso como um meta para nossa vida, a gente qualquer coisa se torna um obstáculo para chegar até lá. Mas quando a gente decide algo verdadeiramente no nosso fundo, no interior, e traça planos para isso, é porque a gente realmente toma uma decisão e aí a gente realmente consegue chegar no objetivo que a gente tanto almeja. Então, só para finalizar essa pergunta aqui, os hábitos saudáveis seriam, de fato, autoconhecimento, que eu acho que é um dos fatores que você fala. Autoconhecimento, treinar, você fazer qualquer tipo de esporte, tá? Isso aqui não é demagogia de papo de coach, não. Aliás, esse papo de coach, as pessoas aqui no Brasil, os brasileiros têm essa mania, nós brasileiros temos essa mania de negativar as coisas boas, minha gente. Coach, ele veio para lhe ajudar, para lhe dar um sentido, ele pegar na sua mão. Coach, em tradução livre, em português significa, em inglês significa professor. Então, assim, você tomar atitude, querer mudar, né? É você mudar de vida, treinar. Porque quando você treina seu corpo, você se fortalece, muda a sua mentalidade, você se sente imparável. Né? Então, é você treinar, você ter bons hábitos alimentares também. Eu acho que valorizar também o tempo familiar. Também. Eu vejo isso que eu faço essa observação porque eu vejo que pessoas realmente muito bem inseridas, elas valorizam muito o tempo familiar. Com os filhos, com a esposa, com o marido. E eu acho que é muito valioso, de fato. Agora a gente está falando sobre a educação financeira, que abrange um monte de coisa. Né? Abrange muita coisa. É porque eu acho que tudo correlaciona a nossa vida, né? O financeiro correlaciona ao familiar. Porque quando você não está bem financeiramente, você começa a ficar estressado, às vezes descontar na família. Exatamente. Você se frustra por não poder proporcionar um conforto, um lazer para quem você ama. Principalmente quem é pai e mãe de família também, né? Que tem o peso dos filhos. Exatamente. Então, eu acho que hábitos seriam esses, realmente. Eu acho que valorizar alguns momentos em família. E o hack, não esqueça. Decida o que você quer na vida. Coloca no papel, anota. Perfeito. Então é isso. Tomar uma decisão pelo que você quer da sua vida. Ter um tempo de valor para si mesmo, para o autoconhecimento. Isso. Ter um tempo de valor com as pessoas que vocês amam também. É extremamente importante isso. E colocar em prática, né? Também. Ter um plano de ação que você coloca em prática, porque senão você só sonha e não sai do lugar, né? Exatamente. Então vamos lá. A próxima pergunta, Renata, seria: como profissional, você indicaria algum livro ou curso? Tenho vários. Vamos começar pelo conteúdo gratuito, né? No YouTube, Natália Arcuri, o Primo Rico mesmo, o Thiago Nigro, é muito bom também. Só que ele fugiu um pouco do foco agora ultimamente, mas assim, a Natália Arcuri, eu gosto da pegada dela, do jeito dela, ela é engraçada. Até que são um conteúdo um pouco mais fica mais leve. Ela torna um conteúdo leve. Eu adoro. Porque o financeiro em si, gente, não é um conteúdo muito gostoso, não, sabe? De se tratar, não. É porque assim, quando trata a gente fica até com medo, você falou, né? De abrir a fatura para ver se está muito caro. Né? Então, isso aí tem que ser quebrado, essa classe, né? Verdade. E aí, eu vou indicar uns livros, né? Primeiro é esse, a leitura bem fácil, assim, Os Segredos da Mente Milionária, que é de T. Harv Eker, que os grandes big players do mercado indicam ele, né? O Thiago Nigro, né? A Natália Arcuri também. Pai Rico, Pai Pobre também, isso aqui é para mudar a crença, mudar a mentalidade mesmo. O Robert Kiyosaki aqui. A história de dois pais, né? Desse livro. Então, você vai ter a perspectiva do pai rico, como ele age com o filho. E isso, e do pai pobre. Que é basicamente sobre nossas crenças. Porque às vezes você até quer mudar de vida, quer crescer, você começa a prosperar, começa a ganhar dinheiro, de repente acontece um negócio, pronto, perdeu o dinheiro todo. Quebrou o carro, vai gastar tudo que você juntou para consertar o carro. E aí, isso aí está impregnado na nossa mente, né? Porque nós temos duas mentes, a mente consciente e a mente inconsciente, né? Que o que rege a nossa vida é mais a parte do inconsciente. Essa aqui eu também gosto muito, Pense e Enriqueça, na Cunha Hill, que já viu aquele documentário dele, O Segredo. Já, tem um livro também, né? Pronto,
Rhonda Byrne, ela se baseou nesse livro aí. E para você entender como é que funciona a mente, como que funciona o universo, eu indico essa aqui também, 7 leis universais, as 7 leis espirituais do sucesso, de Deepak Chopra. Esse aqui é pequenininho, gente, tem uma hora. É bem gostosinho esse livro aí também. E quem se interessar também, a gente vai começar a falar sobre investimentos, né? Tem a minha mentora, Fiona Trader. Muitas pessoas me procuraram aqui para uma imersão de marketing digital, né? Muita pessoa veio me procurar. Eu acho que eu não tenho idade, eu Tem não uma sei. pergunta aqui da Ana Paula, que ela perguntou, Renata, como posso investir meu FGTS? Qual seria a melhor opção? Tá. Isso aí, na realidade, é uma pergunta... Na realidade, eu não devo investir no FGTS. Por quê? Porque o FGTS, esses investimentos do FGTS, quem está oferecendo é o banco. Não é a corretora de valores. Eu não conheço nenhuma corretora de valores. Se eu estiver errada, alguém aí pode me corrigir, pode escrever aí. Corretora de valores, ela não mexe com o FGTS. Quem mexe com o FGTS é o banco. E não é um bom negócio você investir pelo seu próprio banco. Por exemplo, o Banco do Brasil. Por quê? O Banco do Brasil ele vai cobrar a corretagem dele. Em cima da corretora de valores. Isso, você vai estar perdendo dinheiro. Eu não sei se essa pergunta dela foi relacionada a investir o dinheiro que de fato está guardado, ou se é investir um dinheiro desse FGTS que ela já tem em alguma conta e ela vai retirar para fazer um investimento. Mas nas duas possibilidades, qual seria, no caso, não seria uma boa opção investir pelo próprio banco, mas se ela já tem dinheiro guardado. Se ela tirou, se ela sacou o FGTS, ela recebeu o FGTS dela. Ela fazer uma diversificação de uma carteira de investimentos. Eu estou falando de Diversificar a carteira de investimento, você já tem o dinheiro, você já quer começar a investir, aí o que é que você faz? Começa a estudar. A primeira coisa é estudar. Estudar sobre ações, estudar sobre renda fixa, renda variável, né? E eu indico você colocar, está começando, está estudando, coloca 90% numa renda fixa, num CDB, de liquidez diária. 10% você começa a especular o mercado, compra algumas ações baratinhas, né, para começar a se sentir investidor. Tem um tesouro direto que é a partir de R$30 também, que é bem fácil também de fazer através das corretoras de valores. Eu acho que realmente seria ideal diversificar, porque você Quem está começando pegar melhor, diversificando assim, deixar 80% numa coisa mais certa e 20% ou 10% você começa a diversificar. Isso vai muito do perfil do investidor. Porque a gente tem um investidor que ele é mais cauteloso, a gente tem um investidor que ele é um pouco mais, digamos, gosta mais de arriscar. Tem um moderado, tem um arriscado. Então, assim, eu acho que você tem que se conhecer, os né? perfis de investimento, muito bem. Eu, particularmente, eu acho que seria medrosa, eu ia com cautela no investimento. Mas vai de cada um, de fato. E isso aí é difícil de autoconhecimento. Você sabe como você teria coragem de investir também, né? Sim. Falando em investimento, a gente nem comentou. Eu gosto de colocar a planilha que eu vou deixar disponibilizada essa daqui, para você aprender a fazer o orçamento. Né? Tem os princípios da educação financeira, né? Tem algum curso também que você indicaria, perguntaram aqui? Eu vou indicar no final. Os princípios da educação financeira, que eu acho mais relevantes, são 5. Eu separei 5. Né? Até nesse livro, pequeno livro que eu estou escrevendo, eu separei lá, que são 5 pilares. Economizar, poupar, fazer dinheiro, que são novas fontes de renda, né? Você tem é um dos princípios da riqueza, você ter novas fontes de renda. Né? Investir e fazer o dinheiro trabalhar para você. Você já ouviu essa expressão, fazer o dinheiro trabalhar para você? O Thiago tem falado sobre isso, mas aí eu vou te perguntar, qual a diferença de economizar e poupar? Muito bem. A diferença de economizar e poupar. Poupar, você já vai fazer no seu orçamento. Vai tirar 10% para poupar. Vai colocar na sua reserva de oportunidade. E economizar, tem uma frase que eu acho super interessante, quando eu vou comprar alguma coisa. Eu vou comprar esse livro aqui, ó. Eu estou precisando de comprar esse livro, ou eu quero comprar esse livro. Você não precisa? Se a resposta for eu quero, você não compra. Porque você só é o ego.
Tá querendo. Você está querendo só gastar o dinheiro. Eu gosto de gastar, viu, gente? Mas se você precisa e está dentro lá do seu orçamento, aí você compra. Perfeito. E outra gente, coisa. eu vou dizer uma coisa a você, educação financeira não é fácil, não. E se reeducar é mais difícil ainda, eu acho, viu? Por isso que seria essencial aprender desde o ensino fundamental, do ensino médio. Porque depois de adulto, ter uma reeducação das suas finanças não é algo muito fácil, não. Eu teria que me reeducar muito. Somente o meu ego. Conhecendo esses 5 pilares, o ideal é você fazer, conhecer a sua situação financeira real, não omitir nenhum, você pegar todos os seus cartões de crédito, todas as suas dívidas, parcela de carro atrasado, e colocar tudo no papel. Você se conhecer esse ponto. Agora eu sei onde eu estou financeiramente. Estou quebrado. Nunca digo que está falido, digo que está quebrado. Quando eu disse que está quebrado, tem a oportunidade da gente consertar. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha, mas assim, vou querer mudar a minha situação financeira agora, quero começar a investir ou algo desse tipo. Mas estou com minhas faturas altíssimas. Você acha que seria o ideal? Eu chegava no mês, pagar o que eu pudesse, fatura altíssima, e tentar investir depois do mês seguinte, ou pegar essa fatura altíssima, renegociar e começar a investir logo de cara no próximo mês? Você já respondeu. Pegar todas as faturas altíssimas, renegociar, deixa o ideal a pessoa ter só um cartão de crédito. E começar a investir. Porque quando você começa a tirar um valor do seu salário para você investir no seu prolabore, a gente empreendedora, nós somos empreendedores, somos prolabore, você tira 10%, você já está dentro da sua mente, olha, eu tenho prioridade, a minha vida é mais importante, eu tenho 10% para mim poupar aqui, para a minha reserva de oportunidade, que é para fazer investimento, você fazer uma viagem dos seus sonhos, quitar a dívida futuramente também pode ser. Então, é muito personalizado. Teria que ser uma mentoria personalizada. Cada pessoa tem uma realidade. Então, a série que eu falei da Netflix, ela aborda isso. Você vai adorar. Eu achei essa série. Isso, Eu já assiste. maratonar. E aí perguntaram aqui sobre o curso. Você tem algum curso que você indicaria em relação a... ao canal você já falou, né? Uhum. Mas qual curso você indicaria sobre educação financeira ou investimento? Tá. Curso para educação financeira seria o próprio curso da Natália Arcuri mesmo. Eu não estou ganhando nada com isso, né? Posso até me afiliar e começar a... Tá bom fazer isso mesmo. Vou fazer isso. E quem quer se especializar e aprender trader, a investir realmente, de verdade, sem mimimi, na Bolsa de Valores, Faça o curso dela. eu posso ajudar, mas eu tenho uma mentora top aí, que é a Fiona. Volta nessa parceria aí, ela passou um tempo afastada, fazendo outras coisas, e a gente também, né, teve essa questão da pandemia, enfim, todas as coisas estão começando a se organizar agora. E a gente pretende fazer uma turma aqui em uma pessoa, né, para aprender, você quer aprender trader, quer aprender a operar na Bolsa de Valores de verdade, fazer análise gráfica, né? Tem que ter no mínimo 6 pessoas para poder fechar uma turma e começar a fazer. Tem algumas pessoas que me perguntaram, eu vou falar no WhatsApp. Quando fala trader, né? Trader de investimentos. Acho bem chique. Acho bem chique, né? Mas não tem nada demais não. É simples. Fala que é um amigo que é trader de investimento. Eu sei explicar bem simples, tá? Já vi um gráfico? Tá, óbvio. Já vi um gráfico e já vi chama umas velinhas que tem assim. Aquelas velas, que é exatamente velas, em inglês chama candles. Aqueles candles, verde para cima é subindo. Exatamente. Vermelho para baixo, vem. Perdendo. Eu já vi que esse bolsa de valores quando tá subindo é porque tá valorizando. Quando tá caindo é que tá quebrando tudo. O princípio básico, não. Aí o que é que o trader faz? Você já sabe que em verde ele tá para cima é compra e vermelho para baixo venda. E aí o que é que o trader faz? Tem os indicadores que ajudam a você a tomar uma atitude. São chama médias móveis, que são as médias dos últimos candles. Aí ele vai direcionando lá. Se as médias estiverem indo para cima, são 2 médias no caso, que a gente faz uma análise, né? É mais uma análise de que o mercado ele vai subir para comprar. E se as médias estiverem para baixo, isso é só uma análise, tá? A gente faz várias análises, tem o volume financeiro. Se as 2 médias estiverem para baixo, é venda. Uma análise simples.
A Leila me falou assim, quer muito aprender, Renata. Tem umas verdinhas, mas não tem tempo agora. Arrasou. Leila já tem dólar, meu amor. Andar, tá Tem tendo ela tem dinheiro. dólar, meu amor. É 5 vezes do real. Pode rosa aí. Aí já pode investir. Você ajuda, amiga. Dos Estados, tá falando aí, viu? Arrasou. Tá falando de onde, amiga? Qual é a tua cidade mesmo? Tô lembro. Utah, é? Utah. Acho que ela tá em Utah. Estamos internacionais, Milene. Tá vendo? A gente, a Renata vai formalizar um curso futuramente com a Fiona aqui em João Pessoa. Já disse, vamos monopolizar isso aí. Fazer um curso, porque é muito conhecimento guardado para si mesma, né? Então tem que botar para fora, realmente. É muita coisa assim, às vezes eu nem sei me expressar direito, mas isso aqui tá me destravando um pouquinho. Mas vai, Vou aprendendo, vou aprendendo. E é isso, eu aqui teria também um canal, o canal do Centro de Corpo, porque é da Natália Cury. Natália Cury, né? Natália Cury, vai começar também. Tem um Instagram da Fiona, quem quer aprender sobre trade, ela também faz a leitura do mercado financeiro, dá umas dicas bacanas aí também, novas fontes de renda também. Perfeito. Pode seguir ela, eu vou começar também a fazer, eu também estou na parte do marketing, né? Estou com essa parceria com ela, eu vou começar a criar uns conteúdos bacanas também, vou começar a colocar no YouTube, para ajudar as pessoas. E se eu destravar, quem sabe eu começo a gravar um conteúdo também dessa questão aqui da educação financeira, que é fazer um orçamento, saber os princípios básicos. Acho que a gente não, você, né, no caso, que eu não entendo, mas você começando, ensinando, na realidade, o básico, eu acho que já é um bom caminho. Que é o que falta, porque também não adianta chegar falando sobre conteúdo já um pouco mais avançado e o povo não sabe nem o básico ainda, né, gente? Mas tem um público segmentado. Não, tem, obviamente que tem, né? Tem quem já tem um bom conhecimento, mas muita gente não tem. A amiga nossa em comum, a Rebeca, ela faz bastante. Ela até conversou comigo sobre isso. Então é isso, gente. Essas foram as perguntas. Agradecer a Renata aqui por ter aceitado o convite, né, da live. Agradeço vocês que participaram. Agradeço demais a vocês por terem participado da live hoje, terem contribuído com as perguntas. Renata, muito obrigada pela participação também. Alexandre, espiritual de sucesso é minha Bíblia. Essa minha Bíblia aqui é super espiritualista. Hanson também, Hanson está lá nos Estados Unidos, acho que está na Califórnia. Bom, gente tem já querendo investir, né? Falta só. Vou falar lá no meus amigos aqui, ó. Juju, Ana Paula. Eita, tem aqui, ó. X Conade, administrador, entrou. Lima. Leonardo Lugo, Elias, engenheiro Daniel, Paula, Neto Luna. Tá 8 pessoas, já estamos saindo já. Então. Ó, Rafinha, minha amiga aqui, ó, de grandes negócios aqui. Rafinha também tá indo para o marketing digital. Parabéns pelo conteúdo. Obrigada, gata. Obrigada, gente, pela participação de vocês. Mais um quadro da Live dos Empreendedores, né? Toda sexta-feira. A gente, no intuito do quadro, trazer convidados de diversos segmentos. Então, a gente vai ter um papo bacana. Conhecer também alguns profissionais que a gente não conhece, que o marketing digital, né, possibilita isso. A internet, na realidade, possibilita isso. Então, foi através do marketing digital que eu conheci a Renata, no evento. E é isso, agradeço demais a todos vocês. Obrigada, Renata, por essa participação. Obrigada. Quem sabe futuramente a gente não faz uma nova live, já falou com um tema mais avançado, já esteja investindo também. Exatamente. E é isso. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Vou finalizar a live. Obrigada, minha família, meus amigos. Tamo juntos. Beijo. Ih, ai.